Quais são os motivos que levam um candidato à prefeitura, a governo, a vereador, deputado, migrar de partido? O que é que você acha, na sua opinião, quais são os motivos? Será que ele simplesmente migra porque brigou com alguém? Ou o que é que leva um partido a migrar um candidato a migrar de um partido para outro? Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. A gente vai falar nesse vídeo sobre isso, porque é importante que você entenda isso, para você entender o fenômeno das eleições no Brasil e também em todo o mundo. A gente viu aqui que o PSDB e o PSD crescem em número de prefeituras e o PT encolhe aqui nas eleições de 2016. Então a gente viu aqui um crescimento do PMDB, que já era o maior partido do Brasil em 2012, com 1.015 prefeitos, e agora passou a ser 1.027. Ele teve um crescimento, enquanto o PSDB também teve um crescimento aqui, 15,3. O PSDB agora, para a mídia brasileira, é o partido da moda. Então ele teve esse crescimento também alto aí na quantidade de pessoas eleitas, de prefeitos. O PSD também cresceu bastante, 8,5. Também teve o PDT que cresceu, o PR cresceu, enquanto outros partidos aqui, olha, o PT com o maior decrescimento, a maior queda do partido. Acho que o maior perdedor aqui foi o PT até agora nas eleições. Lembrando que hoje é 3 de outubro, então temos ainda o primeiro turno das eleições de 2016. Ainda vai vir aí o segundo turno, mas o segundo turno para o PT também não está parecendo ser muito melhor não. E aqui o PCdoB teve um crescimento de 56,9%, passando de 51 para 80 prefeitos eleitos. Já em 2012, isso foi diferente. O PMDB teve queda de 14%, ele tinha 1.193 e passou a 1.025. Olha o que aconteceu aqui em 2016. Ele foi de 1.015 para 1.027, mas antes ele tinha, olha, 1.193, era maior. Foi para 1.025 em 2012 e aqui engraçado que ele está dizendo, em 2012 tinha 1.015. Quer dizer, será que eles sofreram alguns processos de impeachment, alguma coisa? E foi aqui para 1.027. Tem alguma coisa aqui que está se contradizendo nessas notícias. Vamos ver o PSDB. Tinha em 2008 787 e foi para 2012 com 693. Vamos ver o que diz aqui. 686 em 2012 foi para 791. Então tem alguma coisa aqui errada na Globo aqui nesse número, né? Deveria aqui 693, que ele está dizendo que tem em 2012. Deveria estar aqui também 693. Está um número menor. Então eu vou supor que durante esse processo aí de 2012 até 2016 sejam aí alguns candidatos que sofreram o impeachment e foram afastados da prefeitura ou se licenciaram ou sei lá por que não estão mais. Só que aqui ele está dizendo a quantidade de candidatos eleitos. Na minha opinião, deveria permanecer o mesmo número eleito, independente se ele foi afastado ou não. Mas a questão é por que um candidato muda de partido? Veja bem. Vamos começar pelos motivos mais simples, mas também vamos falar lá na frente dos corruptos. Os motivos mais simples são aquele, por exemplo, o candidato realmente brigou com alguém lá, se desentendeu com o, sei lá, quem lá do partido, ou presidente do partido, alguma coisa, e viu que ele não teria chance de competir como prefeito, por exemplo. Então ele diz, olha, é o seguinte, se eu não puder competir como prefeito, eu vou mudar de partido e vocês que se lasquem para lá, não quero mais saber de vocês. Talvez esse tenha sido o motivo porque a Marta Suplicy saiu do PT, embora ela tenha alegado corrupção, né? Talvez ela saiu do PT por causa disso, foi para o PMDB porque aí ela concorreu à prefeitura de São Paulo. Como eu estou mostrando aqui para vocês, aqui no dia 24 de abril de 2015, Marta Suplicy deixa o PT e diz que não tem como conviver com corrupção. Bom, tadinha, ela não gosta mais de corrupção e por isso ela saiu do PT e foi para onde? PMDB oficializa Marta Suplicy como candidata à prefeitura de São Paulo. Aí a gente vê um pouco assim de hipocrisia, né? Porque, assim, Marta, o PMDB é o partido que talvez esteja envolvido em mais processos de corrupção da história do Brasil. Então, se você sai do PT por falar que é contra a corrupção, não tem mais como conviver com a corrupção, como é que você vai para o PMDB?
Então o que mais está aparecendo aqui é de fato isso, que ela saiu do PT porque o PT ia manter a candidatura do Haddad aí para a Prefeitura de São Paulo. A Marta, não satisfeita com isso, está aparecendo aqui os fatos, tá? Não estou dizendo que é assim. Aí, então ela foi para o PMDB, que aí o PMDB disse, se você sair, então a gente deixa você ser a nossa candidata à Prefeitura de São Paulo. Então, por essa vaidade aí, ou sei lá que motivos, mas a Marta parece ter ido ao PMDB. Voltando aqui ao ponto, eles são os motivos, digamos, mais simples. Existe um outro motivo que é o mais grave, que é a questão da corrupção. Veja bem, um corrupto, para ele se dar bem, ele tem que estar no partido aonde... Imagina só um corrupto, digamos agora na questão aqui de São Paulo. Vamos pegar um exemplo prático para falar sobre isso. Vamos pegar então o caso aqui de São Paulo. São Paulo que agora tem uma só linha filosófica aí em questão partidária. São Paulo, no dia 2 de outubro de 2016, elegeu aí no primeiro turno o João Dória, do PSDB. Um candidato aí da extrema, digamos, a extrema direita, poderia dizer, que vai trabalhar muito na diminuição do Estado, em toda a filosofia de direita. Ele foi eleito, então, prefeito de São Paulo. O governador de São Paulo é também do PSDB, como eu estou mostrando aqui nesse link para vocês, de 2014. O Alckmin é reeleito e garante 6º mandato consecutivo do PSDB em São Paulo. Então temos o prefeito, que é do PSDB, o governador, que é do PSDB, e temos aí o outro aliado do PSDB, que é presidente do país. Então os paulistas estão numa situação bastante interessante. Eles elegeram uma só linha filosófica, estão basicamente sem oposição. O que acontece em todo o Estado? No Estado, o PSDB cresce e o PT não elege o prefeito da cidade de São Paulo. Conseguiu 36 prefeitos em Mato Grosso do Sul nesse domingo. Esse aqui não é no caso de São Paulo, mas ele também cresceu no Brasil e em outros estados. Aqui nessa outra notícia diz, de 3 de outubro de 2016, PSDB cresce e PT perde mais da metade das prefeituras. Isso aqui para nível de Brasil. E ele fala uma coisa interessante. A votação de ontem representa uma derrota para lá o partido. Ele fala aqui, o partido que governou o país por 13 anos perdeu mais da metade. Quer dizer, ele já joga em cima do PT isso aí. O resultado geral indica ainda o movimento da grande parcela de prefeituras perdidas pelo PT se pulverizando entre outras legendas. E aqui a gente volta para o nosso tema, que é o seguinte. No caso de São Paulo, que tem o prefeito do PSDB, governador do PSDB, e o presidente refém do PSDB, você acha mesmo que para os corruptos seria um negócio interessante continuar no PT ou em qualquer outro partido? Não seria mais interessante participar dessa corrente aí do PSDB? Então, a migração dos candidatos, que é falado justamente aqui, olha, pulverizando entre outras legendas, ela acontece de forma, digamos assim, quase que natural. O PT também ele cresceu em 2012, como eu mostrei aqui para vocês. Então, o que acontece com esse crescimento? Quando não há um controle, esse crescimento ele vem acompanhado de tudo que é ruim, desse monte de gente que vem querendo se aproveitar do crescimento de um determinado partido para poder fazer suas transações de corrupção. Aí ele entra no partido, aí quem sabe ele fica numa secretaria, um ministério, sei lá, algum cargo, e aí lá é o lugar ideal para ele fazer os processos de corrupção. Então, nós temos na política muitos políticos que ficam migrando de um partido para o outro, buscando a melhor possibilidade dele fazer o seu processo de corrupção. Adivinha quem no país, na história, lutou contra esse processo de migração? Foi justamente o PT. O PT tem um histórico aí de lutar contra esse processo de migração. Então, uma dica para você que quer observar, seja por um motivo ou outro, o camarada que migra significa que ele não está de fato identificado com a lógica, digamos, a ideologia do partido. Não é pela ideologia do partido que ele está lá, porque se fosse para a ideologia do partido, se ele tivesse alguém que se desentende lá, então ele procuraria se entender porque ele não iria deixar aquele negócio. Imagine, vamos comparar com o futebol aqui, né? A paixão, a ideologia que você tem pelo seu time no futebol. Então, se você é torcedor de um time qualquer aí,
você não vai deixar de torcer para esse time se você se desentender, digamos, com o presidente do time, ou sei lá, com alguém grande lá do time. Você não vai deixar o time por causa disso, você vai continuar torcendo pelo time. Na política, nesse caso, a gente pode comparar. Se você se identifica com a ideologia do partido, por que você vai deixar essa ideologia de uma hora para outra só porque se desentendeu com alguém? Então o motivo ele tem que ser um pouco mais pesado. Se você não vê perspectiva de crescimento no partido, aí sim é bem capaz de você querer migrar. Você vai ter uma certa resistência. Agora, se você for um aproveitador, se o candidato é um aproveitador, digamos que ele é um camarada realmente corrupto, está louco, interessado em ganhar dinheiro na política de qualquer jeito, porque ele já investiu muito na política, na campanha, e tem que recuperar o dinheiro. Então esse camarada com certeza vai migrar muito mais facilmente do que todos os outros. Existe uma certa quantidade das pessoas que migram, dos candidatos que migram de um partido para o outro, tem um motivo, certo? Digamos que de 100% desses candidatos migram, todos esses candidatos que migraram nessa última eleição, todos eles têm um motivo. Um percentual desse pessoal é por causa da corrupção. Eles passaram para onde? Se for por causa da corrupção, eles vão migrar para os maiores partidos, para os partidos que estão mais na moda. Quem está mais na moda hoje em dia? PMDB e PSDB, na eleição de 2016, como a gente está vendo aqui. Ó. PSDB com 15,3% de crescimento, PMDB com 1,2% de crescimento, 8,5%. Então, um exercício para vocês analisarem esses partidos aqui que receberam essa nova quantidade, porque o PSDB não cresceu porque elegeu os mesmos candidatos, não ficou com o mesmo número, eles aumentaram o número de candidatos que eles tinham, candidatos novos por esses partidos, eles ganharam então mais cargos. Não é que conservou a mesma quantidade de pessoas e aí eles agora elegeram mais gente. Não é isso. Eles aumentaram o número de candidatos por partido. Então, elegeram, consequentemente, mais prefeitos, porque receberam gente nova nos seus partidos. Então, é interessante observar o motivo que levou o candidato agora, esse percentual aqui ó, de 15%, o que levou esses candidatos a migrarem de partido. Observe o prefeito da sua cidade, o seu vereador e tudo mais. Observe a vida política dele, porque lá na frente a gente pode fazer, quem sabe, um vídeo aí. Tem que investigar melhor, né? Pegar um candidato qualquer que sirva de exemplo para esse caso aqui. Sabe, o cara mudou de partido e depois foi pego num caso de corrupção. Isso é investigação. Isso é jornalismo investigativo que eu aconselho que todos vocês façam com os seus candidatos. Eu só posso pegar um exemplo ou outro, mas é muito candidato fazendo isso daí e sendo pego em corrupção. Veja um político corrupto, depois analise, digamos assim, comprovadamente corrupto. Analise o histórico dele de mudança de partido. E depois analise se no momento da mudança aquele partido estava em crescimento ou não. Claro que tem uma outra parcela aí desse pessoal que migra que fundam novos partidos, que é o pessoal realmente idealista. É o caso aí, se eu não me engano, aí do PSOL. O PSOL ele foi criado por dissidentes do PT. Então eles criaram uma nova sigla porque eles afirmaram assim, que tinha muita corrupção no PT, eles não queriam participar daquele processo, então eles migraram e criaram um partido novo, o PSOL. Não significa que toda vez também é assim. Infelizmente não. Tem gente que migra porque tem uma certa cúpulazinha ali, um clãzinho ali de corruptos que se entendem, criam uma nova sigla e depois com isso eles conseguem fazer melhor sua corrupção, que ao que tudo indica, por exemplo aqui o DEM. O DEM foi um partido, eu não estou dizendo que, bom, como é que eu vou dizer isso? Mas é o seguinte, o DEM é um partido novo que nos casos de corrupção, se a gente digitar aqui, ó, Partidos Corruptos Brasil, se a gente digitar, apesar de ser um partido novo, você encontra aqui o DEM, vamos ver esse aqui, ó, um ranking de corrupção por partido. Você vai ver aqui um estudo que foi feito, né, por uma organização aqui, que eu já falei uma vez, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Apesar de ser novo, o DEM aqui, olha, foi o partido que teve mais políticos caçados por processo de corrupção, apesar de ser novo. Quer dizer, como é que pode um partido novo, digamos que fosse ideologia, né? É o partido que, coincidentemente, teve mais políticos caçados por corrupção.
Então, nem sempre é assim que a migração de políticos é baseada na questão filosófica, né? Muitas vezes também tem a ver com a corrupção. Então, sejam bem-vindos, não deixe de deixar seu comentário aqui, é muito importante, seja você de direita ou esquerda, seja você radical ou liberal, ou sei lá, qualquer coisa, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e assine o nosso canal para que a gente possa levar a informação com senso crítico a todos os cantos do Brasil e do mundo, mandando também um abraço aí para outros países como Angola, Moçambique e todos os outros que também acompanham a política brasileira através aqui do nosso canal. Quem sabe, pessoal de Angola, dos outros países, quem sabe surge também algum outro interessado aí em criar uma situação parecida como notícias comentadas aí nos seus países. A gente precisa entender esse processo também a nível global. Do mais, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.